Olá pessoal, bem-vindos a mais um Momento SOS. Momento este para refletir e conversar sobre o combate à dor. A dor é, de acordo com Oscar Schmidt, a segunda vestimenta que todo atleta utiliza para uma competição. Nós podemos pensar sobre a dor enquanto esporte de alto nível, para o esporte de alto nível. Isso é uma coisa que é relativamente natural, mas e para nós, meros mortais, que convivemos todos os dias com o labor, com as atividades de casa, como trabalhar, como combater a dor? De acordo com a OMS, 30% da população mundial, tive que dar uma olhada para acreditar, 30% sofre de dor crônica, aquela que nos persegue, vamos dizer assim, boa parte da vida. Isso aí inclui fibromialgias, situações aqui, deixa-me pegar a cola, dores miofasciais, lombalgias. De acordo com a mesma OMS, 9 entre 10 pessoas ou têm, ou tiveram, ou ainda vão ter dor lombar. Nesse caminho, como trabalhar e como conviver, e no último aspecto e muito mais importante, como se ver livre destas dores. Temos o histórico de trabalhar com fármacos, buscar muitas vezes a consequência e não buscar a causa, mas isso pode ser um momento para uma nova live. O fato é que uma área da saúde tem ganho muitos adeptos com uma forma de pensar ou de trabalhar que vou deixar que o meu convidado logo em seguida comente isso com vocês, mas que tem ganho muitos adeptos com formas, no mínimo, vou dizer simples, não simplórias, tá? E eu acho que ele vai conseguir passar isso para vocês com toda a experiência dele. Ele é um cara que posso chamar de um amigo que a vida me deu, muito pela sua competência, inclusive essa amizade se estabeleceu a partir da competência do trabalho dele em uma situação que eu muito precisei. E hoje eu fico feliz da vida em ver o brilhantismo dele, o protagonismo dele, alçando voos cada vez maiores. Então, vamos chamá-lo, ele já está me chamando aqui. Vamos esperá-lo. Olha aí! Oi, Pablo, tudo bem? Grande mestre Sandro Saudades, Perillo. cara. Eu não vou nem perguntar quanto tempo faz que a gente não se vê pessoalmente, né? Num tempo de pandemia e pré-pandemia. Bah, um tempão, né, Pablo? Acho que, não vou te mentir, mas acho que mais de 2 anos quase, né? Tu já tinha barba? Já tinha barba. Como é que tu tá? Tudo bem? Tudo bom, cara. Pô, que prazer te ter Que aqui joia, cara. conosco. Obrigado pelo convite. Fico Tá? feliz. Eu já fiz uma pequena introdução, eu já estava louco para sair falando, eu confesso, mas vamos deixar com quem conhece da área, né? Comentar. Antes de mais nada, eu preciso te dizer que é a primeira vez que eu faço uma live e muito antes do convidado se apresentar, do convidado falar, a quantidade de comentários que eu recebi, o melhor professor que a Rita já teve, e olha, eu já fiquei envaidecido com o teu passe, ficou mais caro ainda. Tá? Mas Que é bem-vindo isso, mais que é uma isso. vez, meu velho. E já vamos começar. Obrigado. Me conta aí um pouquinho, conta para nós, né, a tua experiência. Primeiro, acho que como fisioterapeuta, né, eu já estou dando um spoiler, mas depois para a parte da Isso. ósseo aí. Vamos lá. Claro, claro. Então, assim, deixa eu me apresentar. Eu sou Sandro Perillo, sou fisioterapeuta. Vou fazer aí 20 anos de formado, né? Tempão, e é praticamente o tempo que a gente se conhece, né, Pablo?
Mais ou menos Mais ou isso. menos isso, né? Voa muito, né? O tempo passa muito rápido. Então, sempre trabalhando na área de traumato, ortopedia, já ao longo desses 20 anos. E aí eu descobri a osteopatia lá em, acho que 2006, cara. Um tempão, assim. Por que eu fui atrás, ou por que eu descobri a osteopatia? Né? A gente vê que quando a gente começa a atender os pacientes, chega em determinados momentos que a gente trava, né? A gente para ali num determinado ponto e a gente não consegue avançar. E eu estava sentindo falta de alguma coisa para me complementar na época. Poxa, tinha o quê? 5 anos de formado, né? Como fisioterapeuta. E já sentia falta, sim, de algo a mais, né? E principalmente em olhar o paciente como um todo. Durante toda a graduação, a gente escuta muito disso, né? Tem que olhar o teu paciente como um todo, olhar um paciente como um todo. Mas nunca me ensinaram a olhar um paciente como um todo. Né? Era sempre segmentado, né? E eu descobri isso na osteopatia. Em 2006, quando eu resolvi ingressar num curso de osteopatia, ela me abriu assim a visão. Primeiro que a gente descobre que a gente não sabe nada, né, porque tem muita coisa, e eu já estou aí de 2006 para cá, continuo estudando a osteopatia, não tem como tu parar de estudar, é impossível tu parar de estudar. Né? Então, cada dia me aprimoro e continuo estudando e continuo revisando, porque é extremamente amplo, assim. Então, essa visão holística, essa visão geral, muda muito o teu pensamento na maneira de abordar o teu paciente, né? E descobrir algumas coisas que até então ninguém tinha falado ainda, ninguém tinha perguntado ou questionado isso para os pacientes. Não sei se eu consegui Não, não, é que eu te... é que, cara, passa um filme na minha cabeça nesse Aham, ponto, por quê? Tu falou que a gente se conhece há 20 anos, eu tô vendo que tá entrando muita gente, provavelmente seguidores teus. Eu preciso até me identificar para eles. Eu sou professor de educação física, o Sandro foi, além de toda essa competência como fisioterapeuta ósseo, ele foi meu fisioterapeuta quando eu tive um problema de joelho. Quer dizer, então hoje, se eu não tenho nenhum problema de joelho, parte desse mérito, sem sombra de dúvida, é ao Sandro. E uma das coisas que eu comento até hoje com boa parte de pessoas da minha área é que o aprendizado fica até estranho de ouvir tu falando o quanto tu não conhecia, as visões que tu teve mudadas a partir do contato com a ósseo, porque eu entrei numa faculdade de movimento, saí dessa faculdade não achando que sabia tudo, porque eu acho que isso aí é uma presunção que não pode pertencer a sim, ninguém que se sim, forma, né? com certeza. Mas engraçado que ao começar a perceber, principalmente pelo nosso convívio diário, o quanto o fisioterapeuta ele já tem uma formação que visualiza mais o global, então ele já não tem aquela Uhum. visão tão segmentada de movimento, ele já consegue, muito antes do treinamento funcional, pertencer à educação física como uma coisa, vamos dizer assim, normal dentro das academias. O fisioterapeuta já falava em função. E aí eu, Uhum. eu vou percebendo que quando entrou a ósseo, quer dizer, pô, então eu vou ter que começar a estudar ainda mais do que eu estudo hoje para tentar, né? Mas eu acho que é o caminho, né? Não adianta a área de saúde, o cara não consegue fugir disso, né, cara? Não tem como. Não tem como. É impossível, assim, sabe? E aí, assim, o bom que quando tu vai estudando, tu vai vendo que as pecinhas vão se encaixando, né? E às vezes tá ali na tua frente e tu não consegue ver, né? Muitas vezes por falta de conhecimento, né? Que, poxa, uma das coisas que mudou muito, assim, quando a gente aborda paciente, tô falando da área de traumato-ortopedia, né? Tudo Vou dar um bem? exemplo. A gente pensa muito no sistema músculo-esquelético, né? Pô, osso, é músculo, é nervo, ok. Mas e o resto disso dentro de todo o sistema? Dentro do corpo todo do paciente, né? E fora as outras relações, né? Então, poxa,
Tu pode pegar um paciente que tem uma cervicalgia, por exemplo, e o problema dele não está na cervical. O problema dele está lá no fígado, lá numa víscera. Putz, quando é que eu ia imaginar que um problema no fígado, uma alteração de movimento da mobilidade do fígado durante a respiração, né, contração diafragmática, que movimenta as vísceras, vai gerar uma dor na cervical do meu paciente, né? Então a ósteo, ela te abre, assim, ela te dá uma visão muito ampla em relação a isso, né? E às vezes o local da queixa do paciente não é o local da causa da dor do paciente. Às vezes a dor a causa é distante do local da queixa. E aquilo ali é uma consequência de uma alteração de algum outro local, né? E a gente tem que descobrir. Um sintoma de uma outra coisa. Sim, sim, exatamente. Então, isso que é o básico. Isso, na verdade, está dentro dos princípios básicos da osteopatia, né? O corpo é uma unidade indivisível, né? Então, ou seja, eu não posso olhar somente a cervical do meu paciente. Eu tenho que olhar todas as estruturas que fazem parte, que podem ter relações ou estão associados com a região cervical, né? Então, é em cima disso que a gente trabalha, né? Em cima disso que a gente tenta solucionar, ou pelo menos dar as condições ideais para o corpo se ajustar novamente, né? Se curar novamente. Como é que funciona a estrutura do curso, propriamente dito, Sandro? Quem pode fazer, primeiramente, o curso de osteopatia? Aonde buscar? Quanto tempo? Dá um apanhado geral. Não sei se daqui a pouco essas pessoas que estão entrando e nos acompanhando aqui também querem. Claro. Sabe que a osteopatia ela já é antiga, né, Pablo? Ela surgiu no século XIX, lá em 1800. 1874. 73, 74. Na verdade, com um médico chamado Dr. Andrew Taylor Still. Era um médico da época que, frustrado com a medicina da época, né, perdeu familiares, esposa, filhos, né, e questionando a medicina da época, ele via que pacientes que recebiam tratamentos melhoravam, pacientes que não recebiam tratamento também melhoravam. Então, poxa, o corpo tem uma propriedade de se curar sozinho. É o que ele fez, ele foi buscar estudo em cima da anatomia, da fisiologia, né, da própria patologia em si. Então, assim, o forte da osteo hoje é a anatomia. Não tem como tu não dominar a anatomia. Se não domina a anatomia, tu não tem condições de trabalhar com a osteopatia. Então, a osteopatia em 2001, eu acho, ela foi regulamentada pelo COFITO, pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Então, a quiropraxia e a osteopatia, então, elas foram regulamentadas, a resolução 220 do COFITO, como especialidade da físio. Tá? Isso aqui no Brasil. A osteopatia chegou no Brasil no 85, 86. Ela surgiu no Brasil por intermédio de criação, né? Sim. Um osteopata francês, né, Bernard Keff, junto com Ricardo Palhus, trouxeram a osteopatia para o Brasil, se instalaram no Rio de Janeiro e começaram com alguns cursos lá no Rio de Janeiro. Então, lá em 2001, a fisioterapia tornou ela uma especialidade. Então, básico hoje é ser fisioterapeuta. Tá? Isso no Brasil. Em outros locais, fora do Brasil, em Portugal, França, por exemplo, Inglaterra, enfim, Estados Unidos, aonde ela surgiu, ela é uma profissão independente. Ela não depende de ser fisioterapeuta para fazer o curso, né? Então, quando ela foi regulamentada lá em 2001, ela foi regulamentada em cima de 1.500 horas e num tempo mínimo de 2 anos. Isso lá em 2001. Ela permanece sim com 1.500 horas, né? Só que depois disso surgiu a Associação Brasileira de Osteopata, Registro Brasileiro de Osteopatia, e aí eles estipularam como prazo mínimo de 4 anos para tu estar registrado, para tu ter registro como um registro de osteopata, né? O que a gente vê hoje?
Tem cursos que são de 2 anos e meio, que está dentro das tuas 1.500 horas. Essa que é o principal, né? Por isso que tu te joga em cima. Tu tem 1.500 horas para fazer esse curso. Dessas 1.500 horas, 500 horas tem que ser prática. Tu pode diluir isso em 2 anos, como era inicialmente lá. Ainda é, né? Ou tu pode diluir isso em 5 anos. Mas o tempo mínimo é 1.500. Claro que tem cursos que vão a 1.800, tem cursos que vão a 2.000 horas, né? Então, é isso. O que que tu prefere? O que que é melhor? Bom, o que que tu vai ver? Se obedece às 1.500 horas, como o tempo mínimo, né? O que que acontece? O que que a gente vê? Hoje aqui em Porto Alegre tem uns 4, 5 cursos de ósteo para mais até, que dão formação. Eu dou aula num desses cursos de ósteo, né? O que que a gente vê? Bom, tem cursos que tem módulos mensais. Então, sei lá, todo dia 5 de cada mês, tem lá sexta, sábado e domingo com módulos. Tem cursos que tem módulos, 3, 4 módulos trimestrais. Então, tu imagina, já não é mais 12 módulos por ano, já baixa ali para 8 módulos por ano. E para uma área que Então, nem a isso vai nossa. requerer um tempo maior de formação, né? O que que eu vejo, assim, no início, quando tu conversa com colegas que querem fazer a formação do ósteo, pô, mas 5 anos é uma graduação. 5 anos é o tempo de uma graduação, né? Só que, assim, o que que tu tem que levar em consideração? Tu já é graduado, tu já está trabalhando na área, né? Então, tu vai utilizar a tua prática clínica para ir melhorando e qualificando o teu aprendizado ao longo desses 5 anos de formação, né? Mas tem aí, pode escolher aí de 2 anos e meio a 5 anos, né? Qual é melhor? Vai depender de que tipo de escola tu tem uma afinidade maior. Eu te confesso que eu aprendi um pouco de cada escola, eu consigo peneirar algumas coisas, né? Eu sempre dou alguns exemplos. Poxa, avaliação da coluna lombar, tu citou no início sobre lombalgias, né? Pô, avaliação na coluna lombar, eu durante a minha formação e continuada, né? Não paro nunca, eu sei pelo menos umas 5 ou 6 maneiras diferentes de abordar o mesmo paciente, Nossa. de escolas diferentes, né? Bom, o que tu prefere? Bom, eu prefiro o que é mais fácil para mim naquele momento, ou o que se enquadra melhor para aquele paciente. Bom, daqui a um pouquinho o paciente não tem condições, por exemplo, de fazer um movimento que é ficar em pé e inclinar o tronco para frente. Ele está travado, ele não consegue. E aí eu não vou atender, eu não vou avaliar, eu vou ter que adaptar a minha avaliação para isso, né? Então, ao longo da minha formação, eu fui mesclando o que eu acho pertinente de cada uma das escolas, né, e colocando em prática direto. Uma coisa que a Então, saúde como um todo deveria ter, que é portfólio, né, cara? Que é a sim. abordagem do cliente, seja lá se é aluno, ou mesmo um paciente, não é o que a gente quer, é o que a situação nos permite, né? Sim, sim, Então, exatamente, né? Agora, nesse tempo de pandemia, que se utilizou muito telemonitoramento, né? Tu imagina, tu aprendeu a se adaptar, né? Uma coisa é tu tá ali na frente do paciente, tocando no paciente. A outra coisa é tu atender o paciente por uma tela de computador, uma tela de celular. Bom, tu tem que te adaptar à situação, né? Pô, tu atende paciente a domicílio, serve para mim, serve para ti, né? Tu atende teus personagens. Poxa, uma coisa é tu tá na academia com todos os equipamentos ali à tua disposição. A outra coisa é tu adaptar isso da casa do paciente ou na academia do prédio do paciente, né? Então a gente vai se moldando conforme a situação. meu velho, uma situação muito. Hum. Vamos terminar por aqui aquela parte mais, vamos dizer assim, administrativa, se é que eu posso dizer, histórica, Uhum. mas com uma dúvida que eu já tive até na casa dos meus pais, em outro momento. Osteopatia, como é que ela está sendo vista? Primeiro pelos planos de saúde, é uma coisa que funciona apenas e Uhum. tão somente particular, e aí fica duas perguntinhas ali para a gente ir para a parte clínica. Mas eu vou segurar essas, que aí já vamos botar um Uhum. pouquinho mais de lenha Tá. na fogueira. Tá? Como é que funciona a questão do plano de Bom, saúde? bom,
a osteopatia não é atendida para o plano de saúde, né? Primeiro que, sim, ela é uma especialidade da fisioterapia, né? E te confesso que, assim, se a gente for ver valores, o valor de uma sessão de osteopatia é bem diferente do valor de uma sessão de físio, né? Pode ser 3, 4, 5 vezes mais o valor de uma sessão de fisioterapia. Vem todo ali, toda a tua formação, tudo que tu gastou em função de aprimoramentos, né? Então, assim, o valor cobrado é bem diferente. Vamos dar um exemplo, uma sessão de fisioterapia, vou dar um exemplo bem, que eu sei que está fora da realidade. Okay. É R$20 o valor de uma sessão de físio. O valor de uma sessão de osteo vai ser em torno de 100. Então, dependendo, posso bem... apimentar? Pessoal, claro. O estúdios ao vivo tem, como diz o Faustão, tem essas coisas. A moto passa aqui do lado, nem o cara hoje. Sandrão, vamos colocar. Tu acabou de fazer essa colocação aí de 20 para 100, tá? Um exemplo. Não. É tá? uma proporção brincando, mas deixa eu te colocar, então, fazer a propaganda da situação. Eu cheguei lá para procurar o fisioterapeuta Sandro Perillo com uma lombalgia que está me incomodando há umas 2 semanas. O Sandro está me cobrando R$20 a consulta. Aí eu vou, hipoteticamente, estou indo no Sandro osteopata ao mesmo tempo e esse Sandro vai me cobrar 100. Agora vem aquela pergunta. Com a tua experiência dos dois lados, quanto tempo normalmente esse cara vai apresentar melhora, esse da físio, e quanto tempo esse aqui vai apresentar melhora significativa, vamos usar um termo bonito, né? Entendi. Na osteo. Tá. Então, assim, bom, primeiro, deixa eu só te falar algumas outras coisas. O grande conflito hoje de quem está fazendo a graduação da fisioterapia é isso. Em que momento eu vou começar a cobrar como um osteopata e deixar de cobrar como um físio? Ou pensar como um osteopata e parar de pensar como um físio? Todo mundo que faz a formação vai ter esse conflito, Pablo. Eu tive ao longo de um bom tempo, até com o momento que eu comecei, vou mudar algumas coisas. Primeiro, só vou atender com ósteo. É difícil tu mudar tudo que tu fez durante 15 anos, 20 anos da tua vida, né, e só atender com ósteo. É difícil. Eu sei que a osteopatia não resolve tudo. Né? Eu não ganho fortalecimento muscular com a osteopatia. Né? Então, assim, tu tem que saber no momento o que tu vai fazer. Como é que eu comecei? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, a abordagem da osteopatia é totalmente diferente da físio. Fisioterapia, o que tu pega ali? Vamos pegar o exemplo dos planos de saúde que tu me perguntou no início. O que eles te mandam? 10 sessões. Né? Então, a cada 10 sessões, tu faz a revisão com o médico. A osteopatia não existe isso. A osteopatia te atende uma vez a cada 2, 3 semanas, 4 semanas. Então, a abordagem já é diferente. Né? Por quê? Dentro daqueles princípios que eu te falei, a osteopatia, ela promove, ela faz com que o teu corpo se autocure. Ela dá condições para o teu corpo buscar a resolução do problema. Tu vai ver o que está faltando, aonde que está faltando, né? E aí tu vai deixar o corpo resolver. Para isso eu preciso de tempo. Eu não posso atender o paciente 2, 3 vezes na semana. Eu vou dar uma sobrecarga de estímulos para ele e não vou deixar o corpo se solucionar. Né? Então eu comecei a resolver isso. Meu primeiro atendimento de meu paciente, não importa se ele veio para físio ou se ele veio para ósteo, meu primeiro atendimento vai ser uma visão osteopática. Então eu começo por ali. Ali que vai me definir o que eu vou fazer. Eu vou dar essa abordagem para ele na osteopatia, da minha avaliação e do meu primeiro atendimento. Eu sempre faço isso, eu sempre avalio e atendo na primeira sessão. Imagina tu chegar lá com uma lombalgia aguda, eu te avaliar e dizer, tá, Pablo, volta amanhã. Tem como, né? Sabe? E acontece, né? E acontece, a gente vê muito isso, né? Tu vai lá no plano de saúde, acontece bastante isso na físio. Hoje é só avaliação, então a tua sessão está marcada segunda, quarta e sexta, quarta-feira o senhor retorna para te iniciar o tratamento. É complicado isso. Mas tu já então, inicia, a primeira coisa que eu inicia faço. na segunda. Tu já inicia na segunda sessão de 10, né? A primeira... Na físio, sim, na físio, né? Exato. Que tu olha isso, né, em planos de saúde, que é muito comum. Aí a gente compreende, a gente entende o porquê. Então eu já faço a minha primeira abordagem em cima da visão osteopática. Bom, o que vai depender? O que eu encontrei e o que eu vou esperar. Então, igual.
Se tu falasse, perguntasse, fizesse a mesma pergunta para mim, na verdade, não a mesma pergunta, mas a resposta que eu vou te dar. Se alguém me desse essa mesma resposta há 10 anos atrás, eu ia chamar de mentiroso. Se alguém chegasse para mim hoje e me falasse, como se fosse há 10 anos atrás, tá? Eu consigo resolver a dor de uma lombar do meu paciente em uma sessão. Eu ia dizer que ele estava mentindo. Por quê? Porque a fisioterapia, tu resolvia em 10, 20, 30 sessões para resolver o problema da dor daquele paciente e seguir numa fase de continuidade de tratamento. Então a gente já começa aí. Então vai depender. O que eu vou ver contigo? Bom, eu posso resolver o teu problema na primeira sessão que eu te atendi. E daqui a pouquinho eu não te vejo mais. Ou, na verdade, como eu sempre faço, peço, daqui, no final, já tendo segunda-feira, no final da semana tu me diz como é que tu tá. Se tiver necessidade, eu te vejo semana que vem. Se tiver aguda ainda, senão eu vou te ver só daqui 2 ou 3 semanas. Tá? Aí eu te vejo novamente. E aí, muitas vezes, Pablo, tu nem vê mais o paciente. Às vezes tu resolve em 2 sessões, e o paciente vai retornar para ti com outra queixa. Né? Claro que eu sei que, poxa, vou resolver, mas eu preciso de outra coisa ainda para dar continuidade. A gente sabe que o nosso corpo vive de movimento. A gente precisa de movimento. Bom, eu posso indicar para o paciente um pilates, uma educação física, uma musculação, uma hidroginástica, enfim, né? Vai te mexer, vai te movimentar, né? Ou ainda eu posso dar continuidade com tratamento de físio, junto com fortalecimento, alongamento, estabilização segmentar, né? Enfim, mas a minha abordagem inicial sempre vai ser a osteopatia. Não sei se eu consegui te responder. Então varia. Pode ser uma sessão, pode ser 2 sessões, mas é totalmente diferente da físio. Não é 10, 15, 20 sessões. Sabe? E às vezes o que a gente se surpreende muito nisso é que tu pega pacientes crônicos com queixas há mais de 20, 30 anos de dor numa região lombar, que já chega para ti, olha, eu já tentei de tudo, e falaram que tu é mágico. A gente escuta muito isso, a osteopatia escuta muito isso. Né? Tem um rapaz aqui que acabou de te chamar de milagreiro, praticamente. O Arthur eu nem vi, eu não li. Então tem muito disso. Isso é bem normal. É bem normal a gente ouvir isso. Só que daí, o porquê que tu acaba se tornando um milagreiro? Porque tua abordagem, a tua visão é diferente. Né? Não é ali especificamente da região da lombar. Não, tu abre mais a tua visão. Então, isso que é o gratificante. Vamos começar a pimentar agora a coisa, tá? Vamos lá, manda bala. É o conflito. Como é que funciona a relação dos osteopatas com os médicos traumatologistas hoje? Sim. Que a gente sabe, mais ou menos dentro dessa área de saúde, que muitos dos atendimentos e tratamentos administrados antigamente só por traumatos acabaram sendo, vamos dizer assim, absorvidos no mercado por um profissional muito mais competente, com uma visão mais... como diz uma moça que acabou de falar aqui, eu acho que eu não conheço o nome dela, tal de Andrea, que comentou que é uma visão meio humanista, né? Ó, humanização, Sim. respeito e eficiência. Gostei da fala dessa moça. Tá? Então, como é que funciona essa relação hoje? Já se normalizou? É uma relação tipo táxi e Uber? Como é que é? É mais ou menos isso. Ainda é assim. E vai se tornar assim. Depende de... Sabe que assim, a ortopedia mudou muito nos últimos anos. Muita gurizada nova aí. Nova que eu digo é a nossa idade. Né? Com outra visão. Sim. Nossa idade estão ficando velho, tá ficando com a barba branca, eu também. Mas assim, a visão começou a mudar. Então assim, como é que foi lá em 2006 quando eu comecei? Cara, era um conflito grande. Por quê? Primeiro, a osteopatia estava muito ligada àquela visão, e ainda o pessoal tem essa visão de estralar. Cara, estalo é uma das... vou estralar minha coluna. Não tem isso na osteopatia. Tem, a gente manipula, a gente tem o estalido, mas não é só isso. Né? Então, esse conflito tinha muito, e ainda tem com alguns ortopedistas, principalmente da área de patologia de coluna vertebral. Então tem muito disso. Só que assim,
vai depender de se tu vai mostrar o teu trabalho ou não. Deixa ele te conhecer, deixa ele ver a tua abordagem. E quem é a melhor pessoa para mostrar isso? É o paciente. Tu tem uma pessoa, um elo em comum com aquele ortopedista que é teu paciente. É ele que vai mostrar. Vai chegar para ti lá, ó, tem uma revisão com o meu ortopedista, pô, vai chegar lá totalmente diferente. Né? Então a gente vê assim, é ainda meio conflitante em alguns casos, né? E é aceito por alguns outros ortopedistas e profissionais de outra área. Eu já vi, já vivenciei várias. Eu já peguei paciente indicado por ortopedista para fazer a osteopatia. Pô, legal. Vai num osteopata, vários. Não só ortopedista, mas já peguei clínico geral, já peguei gastrologista, já peguei um monte de médicos de várias áreas indicando a osteopatia, cirurgião plástico. Né? Assim como não vai nisso, que isso só vai te piorar. Né? Então, depende. E é aquela coisa, depende do profissional que te abordou. Depende da experiência que esse paciente teve com outros profissionais. Né? A gente que lida com pessoas, a gente sabe que é complicado. Poxa, a tua mesma coisa, né, Pablo, na área da educação física. Tu pega pacientes que têm pavor à musculação, alunos que têm pavor à musculação. Tu vai querer insistir, não, tu tem que fazer a musculação. Não, cara, vai ser prejudicial para ele, sabe disso. Né? Não adianta. Né? Então, é conflitante, não. Sabe? Mas é bom que, assim, é desafiador. Aí tu mostra o que é a tua profissão, o que compete a ti e uma visão extremamente ampla e segmentada que em alguns profissionais da área da saúde não têm essa visão. Vamos torcer que esses médicos aí que não estão recomendando por achar que vai machucar, que vai lesionar mais, que eles estejam, inclusive, vendo essa live para começar a tirar um pouquinho dos medos. Então, vamos começar a torcer. Meu velho, agora a gente vai tentar abordar mesmo a parte, julgo eu, boa, que tu já comentou alguma coisa ali da questão dos estalos, né, da manipulação. Então, quais seriam as técnicas, basicamente, quais seriam as técnicas utilizadas para a osteopatia que transformam ela hoje nessa coisa quase que eu posso dizer, da moda, que a quantidade de vezes que eu ouvi essa palavra nos últimos tempos foi osteopatia, incrível. Tá. Bom, primeiro assim, o que a gente tem que a gente vai pensar? Bom, o que é a osteopatia, né? A osteopatia é um método de diagnóstico e terapêutico que utiliza as mãos para avaliar e para atender, né, e para tratar. Né? Então, assim, tudo que eu for fazer, eu vou fazer através das minhas mãos, através do toque. Seja por técnicas de manipulações diretas, que a gente chama, os estalidos, seja por técnicas de manipulações indiretas, utilizando, por exemplo, alavancas em membros superiores, membros inferiores, e seja de manobras semidiretas. Então, eu posso utilizar essas técnicas de manipulação, eu posso utilizar técnicas miofaciais, liberação miofacial, liberações de face a face é uma coisa que nos últimos 2 anos entrou em moda. Né? A osteopatia já fala isso, cara, sei lá, há décadas que a gente já fala em fáscia. Eu lembro que há uns anos ali, acho que uns 3 anos, descobriram um novo órgão, o mesentério. Nossa, a osteopatia já trata o mesentério há muitos anos, né? Há muitos e muitos anos. Pior é quem acha então, assim, que o rolinho de liberação, autoliberação, é a única forma de fazer liberação, né? Tu sabe que liberação miofascial tem uma discussão muito grande. Tu fazendo uso de instrumento ou não, né? Tu usando técnicas mais agressivas ou tu usando técnicas mais suaves para ter esse mesmo objetivo. Então vai ter uma discussão eterna aí. Em relação a qual a melhor técnica para liberar, né? O que é um pouco, às vezes, mais agressivo ou o que é menos agressivo. A osteopatia ela utiliza muitas técnicas suaves. Então, toque sutil, toque suave. Por isso que a precisão anatômica é fundamental para a gente. A noção de anatomia e a precisão do teu toque é fundamental. Então, por ter ideia, a gente percebe a movimentação das vísceras através do toque em cima, por exemplo, da cavidade abdominal do paciente. Eu consigo perceber se o teu fígado, por exemplo,
está fazendo um movimento para frente, para baixo e para dentro durante a inspiração e fazendo o movimento oposto durante a expiração. Para eu perceber isso, eu tenho que isolar o movimento do teu batimento cardíaco, teu batimento respiratório e fixar minha concentração lá no teu fígado, fazendo isso, fazendo isso. Né? Então, a sutileza do toque é fundamental. A gente consegue perceber movimentos dos ossos do crânio do paciente. Os ossos do crânio têm movimento? Sim, inclusive depois de adulto. Que a gente sempre pensa que é a fusão das suturas, depois que fundiu não tem mais movimento. Claro que tem. Né? Então a gente percebe isso através do toque. Então tem várias abordagens, né? Mas sempre utilizando as mãos como principal ferramenta. No caso, então, e aí o que tu diagnosticou? Não, desculpa, continua. Oi. Não, tranquilo, pode ir lá. Não, eu ia brincar contigo, então, que aquilo que nós estávamos comentando antes sobre os médicos, então, vamos novamente pegar aquela pimentinha lá da questão anterior. Será que nós não temos esta ascensão da osteopatia porque nós fomos tendo, durante muitos anos, um profissional de área médica que cada vez teve menos, vamos dizer assim, menos condução do toque, ou teve cada vez mais medo do toque, seja por situações seja lá, acionamento judicial, alguma coisa assim, que infelizmente se tornou muito comum, né? Mas será que nós não temos um pouco dessa ascensão? Porque a osteopatia, bem ou mal, voltou, neste sentido, voltou ao básico. O diagnóstico, o movimento, a manipulação, as técnicas se baseiam no toque. Basicamente, sim, toque. Tem uma frase clássica da medicina, que principalmente da traumato-ortopedia, que ela fala que a clínica é soberana. O que ela quer dizer? Não importa se tu venha lá com um exame de raio-x, uma ressonância magnética, o que importa é a clínica. Só que o que a gente vê muito? Eu não gosto de criticar, mas o que a gente vê muito? Muitos profissionais da área de saúde avaliam um exame, não avaliam um paciente. Todo mundo já realizou uma consulta médica e já não. Vai lá e faz esse raio-x, depois que fizer o raio-x tu volta aqui. E o que eu estou te falando, que os sinais e sintomas que eu estou apresentando, a minha queixa não tem valia nenhuma, sabe? Então, assim, a osteopatia, ela não necessita de uma imagem para atender o paciente, de um exame de imagem para atender o paciente. Não. É bom? É bom, porque vai me descartar outras situações. Vai me descartar, por exemplo, a presença de um tumor ósseo, por exemplo, uma osteopenia, uma osteoporose grave, né? Ou alguma outra patologia, enfim. Mas não vai me impedir de tratar esse paciente sem a realização de um exame complementar. Então, o que eu vejo muito é esse tipo de comodidade, na verdade, ou até segurança. Né? Bom, tu lembra que quando eu fazia as avaliações físicas lá na academia, pegava uns exames de alunos que tu olhava, poxa, como é que essa pessoa caminha? Tu olhava um raio-x de uma coluna com um desgaste gigantesco, uma artrose severa, sem disco vertebral, com fusão, com bico de papagaio, né, os osteófitos em toda a coluna. Aí tu olhava aquela pessoa, ela fazia musculação, ela fazia esteira, ela fazia hidroginástica. Produzir. Sim. Cara, não me interessa o exame, me interessa o que ela está conseguindo fazer. Né? Ela tem movimento, ela está se movimentando, ela é funcional. A função para a gente que é o fundamental. Né? Então, assim, eu penso muito nisso, eu vejo sempre isso. Peço sim para o paciente, traz o exame, beleza, vou me descartar, mas eu não dependo dele. Eu quero, me interessa, o teu corpo vai falar para mim. E tá ali, tá gritando. E a gente começa a ter umas visões um pouquinho diferentes. Por exemplo, a gente faz algumas perguntas que não é tão de praxe. Como é que foi teu sono? Tu tá dormindo bem? Bom, a gente já pensa, poxa, se o paciente não dorme bem, se a gente for pensar em anatomia, em fisiologia, quem é que domina durante o sono? Sistema nervoso parasimpático, restaurador. Né? Quem tá a milhão sempre? Sistema nervoso simpático. Se tu não dormiu bem, cara, teu sistema nervoso simpático tá lá em cima. Então tu não teve um descanso. Né? Tu não te recuperou do teu dia. Né?
Bom, então o que eu posso fazer para regular esse sistema nervoso autônomo do meu paciente? Como eu posso fazer? Tá tudo ligado no mesmo corpo, né? Sai ali é, região sacral, região torácica, região craniana e cervical, passa o sistema nervoso autônomo por tudo isso, simpático e parasimpático. Então, tem como eu abordar? Com certeza tem. Através do toque, através da palpação. Né? Então, a gente vai pegando o paciente de forma global. Né? Então, eu vejo muito isso, sabe? Falta o contato maior com o paciente, o ouvir o paciente. E o tocar no paciente, botar a mão. Botar a mão. Tem gente que tem medo de botar a mão, como tu comentou, tem medo de processo. Tem. Só que vai depender do profissional. Eu não tenho medo, assim, de botar a mão em ninguém. Imagina, depois de 20 anos fazendo a mesma coisa, cara. Mesma coisa, atendendo o paciente. A questão de postura, né? Uma questão um pouquinho de postura. Sim, exatamente. Exatamente. Então, acho que tu tem que conseguir ouvir e avaliar o paciente. Ele está te falando. Escuta, a primeira coisa, fundamental. A anamnese é fundamental. O paciente vai te falar. Às vezes ele te fala entre linhas, né? Mas ele vai falar alguma coisa que para ele não teve significado nenhum, mas para ti vai fazer toda a diferença. Né? Eu dou vários exemplos. Tipo, o paciente vem com uma dor na região lombar. Aí tu conversa bem, tu pergunta se teve alguma lesão prévia. 2 anos atrás eu torci meu tornozelo. Opa, isso já abriu um alerta para mim. Opa, será que o tornozelo dele está funcionando direito? A mobilidade está correta, talos está correto, fíbula está correto, que pode gerar compensações e refletir lá na coluna lombar do paciente. Com joelho, estabilidade. Tudo. O joelho e a articulação, quando não é traumático, o joelho ele sofre sempre, cara. Ele sofre sempre por causa do quadril e por causa do pé. Sempre. Quando não é nada de trauma, não tem como a gente abordar um joelho hoje sem olhar quadril e olhar pé do paciente. Claro que é um pouco mais complexo, pode ser víscera, pode ser ovário, que pode refletir dor na região do joelho, pode ser coluna lombar, que pode dar reflexo na articulação do joelho, é bem amplo, né? Mas não tem como tu não abordar isso, não tem como tu não ampliar assim essa tua visão. Manda lá, meu garoto. Posso? Eu tô, como é que se eu tô sentindo falta de um papel aqui para anotar tudo, cara. Mas graças a Deus vamos gravar isso. Não tem problema. Meu velho, o binômio osteopatia e fármaco se dá bem? Não se dá bem? Um precisa do outro? Tá, então assim, primeiro, aqui no Brasil, quem é que faz osteopatia? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta não indica medicação. Okay. Então a gente já começa aí, não tem, esquece. Bom, segundo, daí vem assim aquilo que eu te comentei. Eu te dei o exemplo do fígado, né? Bom, medicação, fármaco, sobrecarrega quem? Fígado, pelo menos fígado e rim. Uma alteração de mobilidade do fígado, uma alteração de mobilidade do rim pode gerar alterações ou reflexos em outros locais do meu paciente? Pode. Quem pode estar sobrecarregando isso? O uso excessivo de medicação? Pode. Né? Então, assim, se tu for pensar, poxa, como eu te comentei, um dos princípios da osteopatia é a autocura. Como é que eu vou deixar esse corpo desse cara se autocurar se ele está tomando uma penca de medicação? Né? E a gente sabe que não é uma medicação só. Tu tá ali tomando um relaxante muscular, tá com dor na coluna, o médico receita lá um relaxante muscular. Pegar lá um Miozan, por exemplo, um Tandrilax. Só que o Tandrilax para ti te dá uma dor gigantesca no estômago. O que ele pede para tu tomar? Bom, tu vai ter que tomar lá um derivado, esqueci o termo da medicação, para forrar ali o estômago. Já tô tomando 2 medicações para resolver um problema. Oi? Seria um reconstrutor de flora? Não, o reconstrutor de flora é para outro caso. Perdão. Sim. Não é. Sim. Da mucosa, isso para proteger a mucosa. Né? Então você está tomando 2 medicações para tratar um problema. Já está sobrecarregando o teu fígado em cima. Né? Então, é ruim isso? A osteopatia se dá bem com medicação? Não. Não se dá bem. Se a gente for pensar assim, com certeza não. Né?
E isso eu posso te dar exemplo de várias patologias, até da hipertensão, Paulo, sabe? Medicações para hipertensão, o que ela vai repercutir no meu paciente musculoesqueleticamente, ou sistema nervoso simpático e parasimpático. Tudo, vai alterar tudo. Então, não é à toa que o nome é droga, né? A medicação é uma droga. Tivemos a presença então é aqui, lógico. Tivemos a presença de uma moça jovem também, uma tal de Júlia Perillo. Não conheço essa menina, não. Um beijo pra ela, né? Omeprazol, ela acha que soltou uma cola Isso, pra nós aqui. omeprazol. Isso aí, me fugiu o nome. Isso aí, Família omeprazol. Prazol. Isso, é tudo da mesma família. Então, tu vê, então a osteopatia não casa bem com isso. Vou dar um exemplo. Uns anos atrás eu atendi um paciente que veio com uma pubalgia. Ele, cara, já tem pubalgia. Gurizão novo. Tipo, na época ele tinha 18 anos. Aí ele veio com uma pubalgia. Eu tô com uma pubalgia já faz uns 2 anos que eu tô com uma pubalgia. E melhora, faço fisioterapia, melhora, mas volta. Faço fisioterapia, melhora, mas volta. Tá, beleza. Conversa vai ali, anamnese. Cara, ele tava tomando Recutan. Recutan é uma medicação para acne, para espinha. Que para tu tomar essa medicação, tu tem que fazer um acompanhamento com cardiologista. Porque ela pode te gerar problemas cardíacos. Eu me lembro de atuação então, no assim, rim, inclusive, de Recutan. Também. Então, assim, tu tem que ter um acompanhamento bem forte com o médico pelos efeitos colaterais dessa medicação. Bom, se eu for pegar isso e transformar em anatomia, o que isso vai gerar dor no pubis? O que tem a ver? Bom, a gente viu, comentei ali que o fígado é sobrecarregado. Tem um ligamento que sai do fígado e chega até o pubis. Olha a ligação direta. Né? Então, sabe, claro, tudo bem, é o ligamento falciforme, lembra dele que divide o fígado em lóbulo direito e esquerdo? Se tu não fala, eu juro que não ia lembrar. Agora eu me enxerguei. Se fixa no externo, continua pela linha alba, pelo resquícios da vascularização embrionária ali, da veia artéria umbilical, se transforma no úraco, que é um ligamento que sai do umbigo e vai em direção ao pubis, e fixa em cima do pubis. Então, uma alteração de movimento lá em cima no fígado está repercutindo lá na inserção dele no pubis. Então, cara, eu consigo te aliviar o teu sintoma, mas só vai melhorar. Quanto tempo falta de medicação para tomar? Eu tenho mais 2 meses de medicação. Só vai melhorar quando terminar esse seu tratamento do fígado. Eu vou resolver o teu sintoma, sim, temporariamente, mas eu não vou solucionar o teu problema. Então, à medida que tu diminuir essa sobrecarga em cima do teu fígado, retorna, que a gente termina o tratamento. Um pouquinho de acne por um pubis novo. Pois então. Né? Então, tem várias, a gente consegue associar muito uso de medicação para alguns problemas assim. O que mais, meu garoto? Tô apavorado, tô pensando até do ligamento. Cara, a situação das cetalgias. Eu acho que quando eu te apresentei ali, a gente passou bastante sobre a questão de dor lombar. Isso aí já é para que as pessoas tenham uma noção. Essa frase do 9 entre 10 pessoas, eu até fiz a correção mental aqui. Essa frase não é nem da OMS, cara. Essa frase é do Rasch, de Cinesiologia e Anatomia Básica de 91. Quer dizer, então a gente nem estava na faculdade, é uma coisa absurda. E já era assim, e não vai mudar tão cedo, por uma ausência de ergonomia. Sim. E agora, em período de pandemia aumentou demais ainda. Exato. Mas, todo mundo trabalhando sentado, trabalhando em casa. Como de uma maneira bem simplificada, até porque, como tu mesmo disse, técnicas são várias, abordagens, mas aonde que a osteopatia atinge de forma nevrálgica a questão da cetalgia? Como é que ela atinge para tentar, no menor prazo de tempo possível, devolver o cara a uma condição, vamos dizer assim, funcional? Tá. Então, a primeira coisa, a gente vê quem está causando essa cetalgia.
Quando a gente... Ciatalgia é o quê? Compressão de uma raiz nervosa do nervo ciático, né? Que vai dar uma dor característica. Região posterolateral da perna até o tornozelo. Essa é a clássica ciatalgia. Então, primeiro, quem está ocasionando isso? Tá? O que é, não vou dizer que é o comum, tá? Porque eu não vejo isso, eu não falo isso como comum. Mas o que se pensa? Ah, uma hérnia de disco, né? Hérnia de disco lombar, lá L4 e L5, Clássico. pode estar comprimindo raiz nervosa de L4 ou L5 e gerar essa ciatalgia, essa dor irradiada, né? Ah, pode ser o piriforme, né? O ciático baixo, entre ou em cima do piriforme, né? Então pode ser uma compressão do piriforme. Só que tem todo o resto do trajeto. Então o que é a osteopatia vê? Tá? Como eu te falei, eu não preciso de um exame. O que eu me preocupo sempre, Pablo? Eu me preocupo com mobilidade. Então, o que eu vejo como básico, assim? O que eu abordo de primeiro? Movimento da articulação sacroiliaca. É a primeira coisa que eu abordo. Quando a gente caminha, ilíacos fazem movimento de rotação para frente e atrás, o sacro fica ali fazendo um movimento de torção. Toda a nossa, né, é o basicão. Toda a nossa coluna lombar, na verdade vertebral, está em cima do sacro, está empilhada em cima do sacro. Uma alteração de movimento no sacro vai gerar compensação em cima. Então a primeira coisa que eu vejo, tá? Articulação sacroilíaca. Como é que está o movimento do sacro em relação aos ilíacos e dos ilíacos em relação ao sacro. Vou seguindo. Como é que está o movimento das facetas articulares, das colunas, das vértebras lombares. Se tiver alteração de mobilidade, eu vou lá e corrijo. Uso a técnica que eu quiser. Posso usar a técnica de manipulação, posso usar a técnica biofacial, enfim, vai depender da abordagem. Então, vou tentar resumir numa coisa bem comum, né? Então, começa assim. Então, eu começo a ver assim, tá? O que acontece se um paciente tem, por exemplo, uma alteração de movimento da coluna lombar? Tu lembra por onde sai a inervação? Vai aquele buraquinho que sai a raiz nervosa quando sai do canal medular, que são os foramen de conjugação, né? Todas as raízes nervosas okay. saem pelos foramen de conjugação, né? Raiz nervosa, por exemplo, o ciático ele é composto por raiz nervosa de L4, L5 até esse 3, né? Então, assim, os foramen de conjugação é fundamental. Se eu tenho uma alteração de movimento na coluna lombar, eu posso ter uma alteração no lúmen, no diâmetro desse foramen, por onde sai a raiz nervosa. Sim. E essa alteração nesse diâmetro vai gerar um quadro inflamatório, uma irritação tecidual em volta do nervo. Nossa. Esse nervo ele é revestido por tecido conjuntivo. Esse nervo também recebe inervação e vascularização. Então, uma alteração de mobilidade de uma vértebra pode gerar uma irritação nessa raiz nervosa e no momento que eu recuperar a mobilidade dessa região, eu diminuo, eu cesso essa irritação da raiz nervosa e soluciono o problema do meu paciente, né? O que pode acontecer? Coincidentemente, esse paciente pode ter uma protusão, uma hérnia de disco neste mesmo nível. E muitas vezes o que se faz? Se olha o exame e diz, tá aqui a tua causa. Mas tu tem que ver se aquele paciente ele tem função em cima daquela alteração anatômica, daquela protusão discal. Se está funcionando normal ou não. Pô, se a mobilidade está normal e a raiz nervosa não está sendo comprimida, poxa, a imagem não mostrou uma compressão, vamos buscar outra causa, que não é aquilo ali. Então eu começo por aí, né? Eu começo a ver primeiro quais são as raízes nervosas que vão formar o nervo que vai dar essa sintomatologia. E aí depois eu vou associando o resto, toda a musculatura da volta, todo o sistema, toda a face tóraco-lombar, né? A mobilidade de vísceras da cavidade pélvica, né, pode estar associado muito a isso e pode levar a restrições de movimentos articulares, né? Compensações, discrepância de membros, compressão de raiz nervosa, dessa raiz ao longo do seu trajeto, desde o piriforme, mas por todo o demais trajeto que ele vai formando. Então eu vou buscando em cima disso, né? Então muitas vezes não é especificamente ali.
Às vezes é alteração de mobilidade lá na cervical do meu paciente, que gerou tensão na dura mater do paciente, que se fixa lá no sacro. Então, uma alteração de movimento lá na cervical gera uma alteração de movimento lá no sacro. Então, muitas vezes a minha abordagem não é nem lá embaixo, a minha abordagem é lá em cima. Vamos liberar a tensão dessa dura mater, para liberar todo o tensionamento dela, que se fixa lá no sacro, recupera a mobilidade do sacro, resolve a sintomatologia do paciente. Fica, para quem detém, no caso, a ignorância, né, de não entender muito disso, fica a impressão, não, realmente, o cara é mágico, eu tô com dor aqui embaixo, o cara encosta aqui em cima e saiu a dor, só pode ser mágico. Mas é que eu digo, o corpo te mostra, né, e a anatomia te explica tudo. A anatomia te mostra, te explica tudo, tá tudo ali. Mas tem que conhecer. Por isso que tu, né, exatamente, o principal é isso, tu tem que conhecer. E assim, a gente só tá falando de anatomia, agora tu mistura essa anatomia com fisiologia, cara. Tá longe. Olha, e toca isso num corpo inteiro. Não, funcionando, tudo já abordou conceitos, inclusive, de biomecânica, quando tu falou a questão de movimento. Então, nós estamos falando de uma questão de pluralidade de áreas de saúde violenta. Então, por isso que assim, a osteopatia ela trabalha em cima de 4 princípios. Né? A estrutura governa a função. Então, vou dar um exemplo, vou usar esses princípios em cima de um exemplo só. Tá? Eu quero movimentar meu cotovelo. Se o por exemplo, o bíceps, que uma das funções é a flexão de cotovelo, se o bíceps não estiver bem, eu não vou conseguir movimentar meu cotovelo, certo? Então, a estrutura vai governar a função. Eu não vou ter movimento no cotovelo se o músculo que gera esse movimento não estiver bom. Né? Isso a gente pode passar para todos os sistemas corporais, para todos os tecidos e para todos os sistemas corporais. Tá? A segunda, o corpo é uma unidade indivisível. Tudo faz parte. Tudo está conectado. Bom, então vamos continuar nesse mesmo exemplo. O meu bíceps está conectado no meu úmero, no meu rádio e no meu úmero. Bom, para ele conseguir movimentar essas duas estruturas, ele precisa de quê? De uma inervação. Não adianta ele funcionar se o comando não está vindo do sistema nervoso central. Né? Ele precisa do que mais? De alimento, de vascularização. Né? De aporte sanguíneo, de quebra de ATP. Isso já entra a quarta lei da osteopatia, o quarto princípio, que é o princípio da artéria. Se um tecido não estiver bem nutrido e não retirar todos os seus catabólitos, bem como o sistema linfático, não vai funcionar direito. Né? Então, a gente vai juntando essas leis. Né? Aí eu vou conseguir fazer com que o meu corpo funcione da maneira correta. E ele vai se autocurar, se eu tenho que dar, que é o outro princípio, né? Que eu tenho que dar essa condição para o corpo. Então está tudo ligado. Então a gente tem essa visão holística, a gente vai segmentando. Às vezes os pacientes têm dores semelhantes a ciatalgias, que na verdade é problema vascular, não é ciatalgia. Né? Pode gerar um sistema em cima da pele, do tecido, né? Que vai gerar essa... Não sei se você já viu alguém, poxa, parece que eu tomei uma surra. Eu toco na minha pele e está ardida. Sim. O paciente não sabe. O paciente, qualquer dor da coluna para as pernas é ciatalgia. O paciente vem com uma dor na coxa, na frente, eu acho que eu estou com dor no meu ciático. Não, na frente não é ciático. Tem um trajeto específico, póstero, lateral até o pé. Né? Então a gente vai ter que buscar sempre a causa. Vai estar sempre atrás, em cima desses princípios básicos. Né? Da estrutura governa a função, lei da artéria, o corpo é uma unidade indivisível e tem a propriedade de se autocurar-se. Basta eu dar condições para ele. Chefe, para 2 perguntinhas para terminar com dó, porque eu acho que a gente ia muito longe com isso. Sim. A primeira colocação, quais seriam as patologias mais tratadas? Não vou nem dizer tratáveis, porque tratáveis a gente aprendeu hoje, acredito. Mas as tratadas, quais seriam as mais tratadas hoje pela osteopatia? Tá. Bom, patologia do sistema musculoesquelético, praticamente quase todas. Né? Então, desde dores da coluna vertebral, todas, cervicalgia, lombalgia, dorsalgia, enfim, todas. Né?
Quadros de tendinites, de diminuição de mobilidade, também, vai tudo. Bom, o que mais que está dentro, que não é, não vou dizer que não é o comum, é o comum da osteopatia, mas não é a visão, por exemplo, da fisioterapia. Bom, zumbido de ouvido, disfunções da articulação temporomandibular, algumas alterações de visão, alterações no sistema digestório, alterações no sistema reprodutor, pacientes com gastrite, pacientes com refluxo gastroesofágico, né, através de liberações miofaciais e estímulos de mobilidade das vísceras, a gente auxilia nisso. Né? Então, tem N patologias que a osteopatia consegue trabalhar, desde disfunções viscerais, disfunções cranianas e disfunções do sistema musculoesquelético. Né? Então, muito. É extremamente amplo. Vamos então para o contrário. Aonde que a osteopatia tem dificuldade ou não poria a mão? Pacientes com câncer, por exemplo. Tem. Sabe? Não tem. E aí, dependendo da técnica que tu usa, tu tá aumentando a vascularização, tu tá dando mais nutriente para aquele cara se aumentar. Então, isso é o ruim. Cuidados que tu tem que ter. A gente divide muito em contraindicações relativas. Né? Alguns cuidados que eu tenho que ter. Por exemplo, tem algumas técnicas que eu não posso usar em gestantes. Eu não posso manipular uma coluna vertebral de uma gestante. Mas eu posso usar técnicas miofaciais para atingir o meu mesmo objetivo. Né? Então vai depender muito da tua abordagem. Como que tu vai abordar. Né? Pacientes que têm osteoporose severa. Não vou manipular uma coluna de um paciente com osteoporose severa que eu posso fraturar, apesar da técnica ser extremamente suave. Muitas vezes, só no posicionar o paciente, a gente já manipula o paciente. A gente escuta ali, por exemplo, o estalido, só no posicionar. Se tu posicionou o paciente certinho, tu resolveu o problema. A vértebra já vai se corrigir. Grosseiro falar isso, mas a gente não gosta de falar isso, mas é um exemplo simples. Né? Então eu posso usar outra técnica. Eu posso usar técnicas mais suaves, manuais mais suaves, para atingir o mesmo objetivo. Né? Processos infecciosos agudos, a gente tenta não evitar algumas coisas, né? Alguns toques. Né? Fratura recente. É que, como eu digo, Pablo, é muito amplo. Tu sofreu uma fratura de tornozelo. Claro que eu não vou manipular o teu tornozelo. Mas eu posso tratar a tua coluna lombar, que tu desenvolveu uma dor na região lombar decorrente da tua fratura do tornozelo. Né? Uma dor no teu joelho decorrente da tua fratura do tornozelo. Eu não vou manipular o teu tornozelo, mas eu vou tratar as regiões próximas. Então, é extremamente amplo. Cara, vou ser obrigado a dizer que acabou o nosso tempo, mas realmente com dó, porque eu acabei de ler aqui, me perdoa, um Calopes, tá? Baita aula, com certeza foi uma baita aula para mim, então nem se fala como educador físico, tive um choque de lembranças agora, até de ligamentos que eu não lembrava nem que o corpo tinha. Mas, meu velho, obrigado pela aula, obrigado pelo convite. As palavras aqui, monstro, tive a honra de ser aluno. É uma pena, não sei se tu conseguiu acompanhar isso, mas foi definitivamente fantástico. Fico muito feliz que pessoas que estiveram conosco naquele início lá de Clínica Perilo, Terra Brasilis, a Deinha entrou... a Emily, que foi aluna lá também, um monte de gente fez parte dessa. O Luiz, professor de ginástica, entrou aqui também, colocou. Então, acho que esse trabalho que tu desenvolve há uns 20 anos, acho que deu algum resultado, cara. Acho que deu. Sim. Deu e tá dando. Né? E sempre estudando, né, Pablo? Não dá pra parar nunca. Sempre. Saudade de ti, cara. Assim que der uma melhorada aí, vamos combinar uma janta, alguma coisa aí. Só vamos esperar mais um pouquinho aí, deixa eu dar mais uma melhorada. Com saudade de ti. Eu só preciso saber se vai ser com ou sem bombacha. Vai ser tanto faz. Não, se for churrasco, pode ser com bombacha. Feito, se for final de semana, pode ser
Agora, se eu sair do trabalho e vir direto, daí vai ser sem bombacha. É com um jaleco branco pronto para trabalhar. Tá bom. Meu velho, um grande abraço, obrigado mesmo. Beijo aí na Deia, que eu sei que a fã número 1 tá aí do lado. Beijão grande pra Sim. Deinha. Tá? Um E abração, Pablo. nos vemos num Saudade. próximo momento aí. Com certeza. Valeu, Abração. gente. Obrigado por tudo. Até a próxima, no próximo Momento SOS. Uma boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado, pessoal.